Bom, o tema de hoje será Git e GitHub. O vídeo vai se focar mais no workflow que nós vamos usar quando desenvolvendo em time dentro do laboratório. E eu vou começar com uma leve introdução sobre a ideia do Git e por que nós usamos ele. Então, pode pular para outras partes específicas do vídeo caso você não precise assistir o começo. Bom, o Git é um sistema de versionamento distribuído criado para as necessidades do kernel Linux. O que isso significa? Ele é uma ferramenta que permite que vários desenvolvedores editem o mesmo código ao mesmo tempo, mesmo separados, ou seja, offline, e só então quando eles se conectam novamente você consegue juntar as alterações que todos fizeram. Da mesma maneira, ele mantém um histórico das alterações feitas ao longo do tempo e, se for necessário, nós podemos verificar exatamente quando no tempo foi feita uma alteração específica. Atualmente, ele é o padrão de fato para versionamento de código. Estima-se que mais de 90% dos desenvolvedores usem ele de acordo com uma pesquisa do Stack Overflow. Ou seja, saber como utilizá-lo bem é essencial. Bom, o Git é organizado por meio de diffs. Um diff, essencialmente, é um registro do que foi alterado de uma versão para outra. O histórico é guardado se guardando as alterações feitas a cada momento, e as alterações são organizadas em um grafo. Bom, o Git funciona com um sistema de commit. Uma commit seria exatamente um diff, uma alteração. Por exemplo, se você tem a versão 1 do código e a versão 2, a versão 2 só salva o que foi alterado a partir da versão 1. Da mesma maneira, nas metadados das commits no Git, se salva o hash da commit junto com o hash da commit anterior. Dessa forma, o histórico é imutável. Se o seu repositório Git for corrompido, é possível verificar porque o hash das commits vai estar errado. Da mesma maneira, uma commit guarda o histórico inteiro. Isso pois, caso você altere uma commit, todas as commits para frente terão que ser alteradas também, afinal o hash vai ser modificado. O comando mais importante do Git é o git status, que mostra o estado atual do repositório. Nesse caso, o repositório não tem nenhuma alteração e ele está atualizado em relação ao repositório remoto. Caso nós criemos uma alteração, aqui ele nos mostra que modificamos o arquivo doces.c. Inclusive ele nos mostra exemplos do que fazer, por exemplo, git add, nome do arquivo, para colocar no que pode ser comitado, ou git restore, o nome do arquivo, para descartar as alterações. Bom, após um tempo, o histórico do repositório se parecerá com algo assim. Esse é um exemplo do meu emulador, o Egg. Como podemos ver, a primeira commit que aparece no exemplo atualizou a versão para 2.2.0. Então houve uma segunda commit, e então houve a criação de uma branch. Por isso o repositório se dividiu em dois. Aqui nessa branch houve uma commit que adicionou suporte à internacionalização. Então, na branch original, houve a abertura de outra branch, que atualizou a versão do Go. Essa commit aqui, ela fez o merge da segunda branch para a branch original. Ou seja, ela pegou as commits, eu vou explicar melhor depois, ela pegou as commits e aplicou na branch original. Então perceba que houve o merge para a branch da internacionalização, a primeira que foi criada, para essa branch da branch original, justamente para atualizar a versão do Go nessa branch que estava sendo desenvolvida. Enfim, essa branch sendo desenvolvida recebeu o merge na branch master. Então houve uma segunda mais uma commit na branch de internacionalização, que então recebeu o merge de novo. Então houve uma outra commit que aumentou a versão para 2.3.0. Bom, o comando que eu rodei para ver esse histórico foi esse daqui. Perceba que nesse caso só há duas commits, então ficou bem menor. Bom, vamos focar no workflow em time com Git e GitHub.
A ação mais comum vai ser sempre git add ponto, git commit, git push. Vamos fazer isso aqui. Eu vou adicionar um novo arquivo, readme.md. Então, se rodarmos git status, podemos ver, adicionamos um arquivo novo. Se nós demos git add ponto, ele vai adicionar todas as alterações feitas, no caso só esse arquivo. Se demos git status de novo, percebemos que esse arquivo está nas coisas que podem ser comitadas. Se nós fizermos uma outra alteração, por exemplo, eu vou criar um arquivo teste aqui. Perceba que esse arquivo teste não está nas coisas que podem ser comitadas, enquanto o novo arquivo está. Teríamos que adicionar git add test para adicioná-lo às coisas que podem ser comitadas. Bom, fazendo git commit, então, ele irá abrir algum editor de texto, provavelmente Vim ou Nano. Isso pode ser configurado também nas configurações do Git para escrevermos a mensagem de commit, no caso, adicionado readme.md. Se demos git status de novo, percebemos que não há alterações, porém a nossa branch está na frente da branch remota. Podemos usar git push para publicar. Demos git log, podemos ver que houve essa nova commit, porém a branch remota ainda está aqui. Se nós demos git push, essas alterações serão aplicadas na branch remota, no caso o GitHub. Vamos ver então o que aconteceu aqui no GitHub. Se atualizamos a página, 3 commits. Como pode ver, 1 minuto atrás fizemos uma nova commit e o readme apareceu. Bom, como eu estava falando, nós podemos pensar nos repositórios remotos como sendo outras branches, da qual fazemos o tal do merge e o tal do rebase. Isso ocorre porque, em essência, eles são. A questão é que, com repositórios remotos, normalmente, simplesmente vamos atualizando as commits de cada um, enquanto que com branches no nosso repositório local ou com branches no próprio repositório remoto, nós normalmente vamos fazer alguma coisa um pouco mais complicada. Bom, dessa maneira, o workflow comum vai ser existir um repositório principal e cada desenvolvedor ter um fork desse repositório principal. E ele operar esse fork como se fosse uma branch em si. Ou seja, conforme ele vai desenvolvendo as coisas dele, ele vai fazendo pull requests para o repositório principal. Quando as alterações são concluídas, o administrador do repositório principal vai aceitar essa pull request, ou seja, vai realizar o merge dessa branch para a branch principal. Isso é feito porque assim todo mundo tem a liberdade de manipular o Git da maneira que quiser antes de mandar para o repositório principal. Por exemplo, existem maneiras de, após realizar várias commits, juntar elas todas em uma commit só, caso seja conveniente para a equipe. Além disso, a gente pode usar as ferramentas de pull request do GitHub. Bom, vamos ver um pouco das branches. Nós rodarmos git branch, ele vai mostrar todas as branches que nós temos aqui. No caso, só existe a main. Se eu rodar git branch com um novo nome, por exemplo, teste, ele criou a branch test. Para nós verificarmos o que existe na branch test, checkout test. E ele falou, mudado para branch test. Inclusive o checkout funciona para commits também. Você pode usar o checkout para mover ao longo do histórico. Por exemplo, se você quiser ver como o repositório estava há um ano atrás, você pode usar git checkout e o hash da commit para ver como que estava naquela época. Se nós fizermos git log, perceba que o log ainda não mudou. A branch está exatamente igual à outra, a branch main. Tanto que o teste está aqui e a main está aqui também. Vamos fazer uma alteração. Temos git status, como podemos ver, modificamos o 12.c e nós estamos na branch test.
Vamos adicionar. Temos git status. Percebemos que na branch test não há nada para ser comitado, ou seja, não há nenhuma alteração. Porém, se nós demos git checkout para main, não há nada para ser comitado. Perceba que as branches estão diferentes. Se demos git log, a main está aqui e a teste não está aqui. Se nós voltarmos para a teste, a teste está aqui e a main continua aqui. Ou seja, agora houve uma separação no histórico. Literalmente uma linha do tempo separada. Bom, suponhamos que nós desenvolvemos uma nova feature em uma segunda branch e agora queremos colocá-la na principal. Vamos mudar para a branch principal, a branch main nesse caso. E vamos rodar o comando git merge. Merge com o nome da branch secundária. Como o que ele mostrou. Atualizou as commits. Nesse caso foi fast forward. O que significa? Significa que a branch main, ou seja, a branch alvo do merge, estava exatamente na commit onde aconteceu a separação. Caso ela estivesse commits à frente, seria preciso fazer um rebase ou um merge mais complicado. Vamos mostrar isso mais depois. Bom, agora que nós atualizamos a branch principal, a branch de teste não é mais necessária. Então vamos usar git branch -d maiúsculo para deletá-la. Como pode ver, agora só existe uma branch novamente. Como eu já tinha falado, como nós trabalhamos em máquinas locais e mandamos o código para o GitHub, efetivamente cada um tem duas branches, o fork do GitHub e a cópia local. Bom, em comandos que operam com branches remotas, vamos ver o seguinte. Vamos criar uma nova branch, branch test, novamente, git checkout test. Vamos adicionar uma nova alteração. Opa, olha só, eu esqueci de adicionar o arquivo para as coisas a serem comitadas. E ele me falou, não tem nada para ser comitado no momento. Porém, existem coisas modificadas que eu não adicionei. Muito bem, agora eu adicionei uma commit nova. Vamos publicar essa branch no GitHub. Bom, nós estamos na branch test. Se nós formos no GitHub, perceba que aqui só existe uma branch, a branch main. A branch main do GitHub equivale à minha branch main, isso é, eu trato as duas como se fosse uma branch só. Porém, nós queremos criar uma segunda branch no GitHub, que dessa vez eu vou tratar como se fosse a branch test que eu acabei de criar. Eu farei git push origin, porque é o nome do repositório remoto, e o nome da branch que eu vou criar nele, git push origin test. Eu criei uma branch nova chamada test. Inclusive, aqui no GitHub ele já me mostra aqui, teste, teve pushes recentes, faz um segundo. E eu posso clicar aqui para criar um pull request. Bom, se nós ficarmos dando git push origin test, é um comando muito grande. O que nós podemos fazer é git push set upstream origin test. Da primeira vez que rodamos o git push. Dessa maneira, sempre que estivermos na branch test, quando fizermos só o git push, ele automaticamente vai puxar para a branch origin test. Bom, lidando com branches, nós precisamos entender o merge e o rebase. O git pull e o git push são equivalentes a rodar um git fetch, que simplesmente baixa alterações do repositório remoto, seguido de um merge ou de um rebase. Bom, a ideia do rebase é quando você tem duas branches
que se separaram, ou seja, uma está seguindo um histórico com vários commits, a outra está seguindo um histórico com outros commits, e uma delas é filha da outra. Nesse caso do exemplo, esse exemplo é da main page do Git, pode acessar, main git rebase. Esse exemplo está aqui embaixo. Bom, a branch topic é filha da branch master. E as commits FG foram feitas na branch master após as commits A, B e C feitas na branch topic. Ou seja, o histórico está dividido. O rebase, o que o rebase faria? Ele alteraria todas as commits da branch topic, ou seja, as commits A, B e C, para agora a commit pai de todas ser a commit G. Ou seja, ele muda o ponto em que o histórico mudou. Ele efetivamente muda o ponto em que o histórico foi dividido. Exatamente dessa forma. Se antes a pai da commit A era a commit E, após o rebase, a pai da commit A é a commit G. Perceba que ele precisa alterar todas as commits, pois como eu falei antes, se você altera uma commit anterior, precisa alterar todas as próximas. O git merge vai aplicar as commits desde que elas foram divididas. Ele consegue fazer isso automaticamente caso não haja conflito. Isso é, se as commits alteraram só partes do código e você consegue juntar com as alterações das partes das outras commits. Dessa maneira, o histórico se divide, porém então ele é aplicado. Ou seja, todas as commits da branch topic são aplicadas na master novamente, como nós já vimos. Bom, nós trabalhamos em repositórios remotos, ou seja, no GitHub, via SSH ou HTTP. SSH geralmente é preferido, porque é mais simples de criar uma chave, e então você consegue usar da sua máquina git push, git pull e todos os comandos que alteram o repositório remoto, sem precisar inserir senha nem nada. Esse comando aqui pode criar uma chave SSH caso você ainda não tenha. E deve-se aceitar as opções padrão, logicamente. Bom, nas configurações do GitHub existe uma área para adicionar chaves. Como tarefa, caso você ainda não tenha uma chave SSH configurada, eu vou deixar gerar uma chave SSH e configurar ela no GitHub. Então, eu vou deixar como tarefa criar um fork do repositório gb1conf/docegit, ou seja, o repositório que nós estávamos trabalhando agora. Então, clonar o fork, adicionar o seu próprio nome e seu doce preferido aqui em doces.c, ou seja, adicionar nessa lista de strings o seu nome e seu doce e aumentar o número doces, o tamanho, para assim ele imprimir o seu nome também. No momento ele imprime só o meu e ele diz que eu gosto de sonho de goiabada. Então mandar uma pull request para o upstream. Upstream é o nome que a gente dá para um repositório da qual você baixou o código e alterou. Downstream é o nome que se dá para o contrário, para um repositório que baixou o código seu e alterou. Eu já havia criado uma branch, então a maneira com que será feita vai ser bem parecido. Eu vou clicar aqui para criar uma pull request. Eu vou chamar ela de pull request exemplo para o vídeo. E aqui, criar pull request. Uma vez criada a pull request, eu posso dar o merge. Obviamente, eu tenho a opção de dar merge porque eu sou o administrador desse repositório. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer é exatamente o que a gente fez no repositório local. Quando nós criamos uma branch, elas ficaram separadas e nós demos merge. Bom, agora os slides acabaram, mas eu quero mostrar um pouco mais do merge do rebase. Não vamos mais precisar da branch test, inclusive, então eu vou usar o comando para apagar. E aqui no GitHub eu posso vir aqui em branches e apagar ela por aqui. Bom, como eu havia atualizado o repositório remoto e não atualizei o novo, eu vou dar git pull para atualizar a branch. Muito bem. Agora eu vou criar duas branches. Como pode ver, eu já apaguei a branch test porque não precisamos mais dela. Git branch test 1, git branch test 2. As duas estão aí. Vamos na branch test 1 e vamos fazer o seguinte.
Vamos trocar isso daqui por aquele comentário era inútil. E vamos adicionar a alteração e comitar. Uma boa prática é sempre, antes de rodar git commit, rodar git status para ter certeza do que você está fazendo. Muito bem, eu não vou dar push, porque eu quero mostrar isso só no repositório local. Depois eu vou apagar tudo isso do repositório mesmo, não era necessário. Mas agora eu vou dar checkout na teste 2. E eu vou fazer uma outra alteração. Muito bem. Vamos dar checkout na main. A main está normal. Se nós demos git log graph oneline all, aquele comando que eu rodei antes, perceba o seguinte: a gente criou uma branch test, eventualmente, e recebeu o merge, tudo certo. Porém, nós criamos uma branch test 1 e então nós criamos uma branch test 2. A main, pelo menos, não tem nenhuma alteração. E se nós fizermos uma alteração na main também? Vamos colocar uma alteração para cá. Adicionada. Eu consegui escrever. Saudando doces. Agora sim. Muito bem. Git log graphal. Como pode ver, nós temos 3 branches divergentes. Temos uma commit, que vamos chamar de commit A. Então temos uma commit, que vamos chamar de commit B, que está na branch 1, que é filha de A. Na branch 2, tem uma outra commit, vamos chamar de commit C, que também é filha de A. E na branch original, na main, tem uma commit D, que também é filha de A. Bom, vamos tentar dar merge. Em qual branch nós estamos? Estamos na main. Vamos tentar dar merge da branch 1 na main. Bom, eu vou ter que colocar uma mensagem de merge, justamente porque as branches eram divergentes. Mas tudo bem, aconteceu tudo certo. Porém, dessa vez ele não falou que foi fast forward, ele falou que usou uma estratégia diferente. Se nós virmos o arquivo, como pode ver, aquela alteração feita na teste está aqui, e a alteração que foi feita na main também está aqui. Isso é uma coisa muito conveniente do Git. Mesmo que você altere o mesmo arquivo, se foram partes diferentes e você consegue juntar as alterações, ele é esperto o suficiente para fazer isso para você. E é por isso que ele destruiu a concorrência, inclusive. Porém, vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver o log de novo. Como você pode ver, a teste 1 foi juntada com a main. Porém, a teste 2 ainda está ali fora. Nós estamos na main? Estamos na main. Vamos na merge da teste 2. Agora, ele me deu um conflito. Perceba, na teste 1 e na teste 2 nós alteramos exatamente a mesma parte do código. Como que ele vai saber como que o código tem que ficar agora? Ele não consegue saber isso automaticamente. Então, aconteceu os merge conflicts. O que nós vamos fazer, então, agora é o seguinte. Vamos resolver os merge conflicts
Então vamos tentar continuar o merge. Como que se faz isso? Bom, se você perceber, aqui no arquivo ele adicionou umas marcações. Ele está falando que isso daqui é o que estava na head, ou seja, na branch que nós estávamos. Isso daqui é o que estava na branch que nós tentamos dar merge. Bom, o que significa resolver esses conflitos? Isso significa exatamente remover essas marcações. Perceba que nós precisamos ver manualmente no código como que o código tem que ficar depois. Nesse caso, eu vou querer os dois comentários juntos. Então eu vou simplesmente remover as marcações. Opa! Pronto. E agora nós vamos git merge contínuo. Opa! Ainda tem unmerged files. Vamos dar git status. Ah, olha só, ele fala. Eu não adicionei o arquivo para marcar como se eu tivesse resolvido. Inclusive, outra coisa que ele fala, eu posso dar git merge abort para abortar a merge. Ele vai reverter tudo para o original que o repositório estava antes de tentarmos fazer a merge. Bom, vamos adicionar doces.c. Continue. Agora sim deu certo. E ele vai me dar o editor de novo para fazer a mensagem de commit. Funciona. Git log graph online all. Agora sim. Perceba que nosso histórico está bem mais bagunçado, parecendo um pouco com o repositório do egg. Porém funcionou. Nós resolvemos o merge conflict. Bom, como eu falei, eu não quero manter essas alterações. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu dei git log e eu vou pegar a última commit que eu quero manter. No caso, a que está na head. Inclusive, deixa eu rodar git fetch para ter certeza que a head está aí. Pronto. Como ele não me deu nenhuma mensagem, provavelmente a head estava aí mesmo. Bom, eu vou copiar isso daqui. Isso daqui é exatamente a hash da commit. Eu vou fazer o seguinte. Git reset hard. Isso daqui. O que isso vai fazer efetivamente é remover todas as alterações que foram feitas e todas as commits até essa daqui. Para ver um pouco como isso funciona, primeiro vamos rodar soft. Interessante. O que o git reset /soft fez foi remover todas as commits, porém ele manteve o arquivo como estava. Para verificar isso, vamos rodar git diff. O que o git diff vai fazer? Nesse caso tem que ser git diff staged. Vai ser verificar as alterações que foram feitas. No caso, ele vai mostrar para a gente exatamente o que ele adicionaria a uma commit. Como você pode ver, aqui o que está em vermelho e começa com menos é exatamente o que foi removido. E o que está com verde, e em verde começa com mais, é o que foi adicionado. E aqui embaixo também. Bom, como você pode ver, o meu git reset /soft manteve as alterações, porém ele removeu todas as commits. Se nós fizermos um git reset /hard, calma aí, deixa eu voltar, aqui, /hard, e essa mesma commit, o que ele vai fazer é remover as alterações também. Eu der um git status, como você pode ver, não tem nenhuma alteração. E aqui está como estava o original. Ele diz que está de acordo com a origin main. Bom, agora vamos fazer o rebase. Eu vou apagar aquelas commits, eu imagino elas ainda estão aí. Git branch de test1, branch de test2. Git log graph online all. A única coisa que tem agora é essa última merge, que era do comentário útil. Muito bem. Eu vou criar uma outra branch, uma branch chamada teste novamente, porque eu estou sem criatividade. E o que eu vou fazer agora é, bom, primeiro mudar para branch test. E vamos fazer uma alteração. Por exemplo, eu vou adicionar aquela mesma mensagem que eu havia colocado.
Na real, eu vou fazer outra porque eu fiquei um pouco criativo no último segundo. Muito bem. Protocolo normal, git add ponto, git status antes de commitar, git commit. Adicionada mensagem saudando doces. Save. Muito bem. Vamos rodar aquele log, aquele comando grandão de novo, só para ver como é que tá o repositório. Bom, ele ainda está linear, porque a main não teve nenhuma commit. Vamos mudar para main agora. E vamos adicionar uma alteração na main. Dessa vez eu não vou colocar no arquivo doces, só para evitar qualquer problema. Vou colocar em outro lugar. Tudo certo. Nada. Explicação do Makefile. Tá. Rodando o comando do grafo de novo, como podemos ver, a main e a teste mudaram de direção. Porém, dessa vez eu não quero fazer um merge da teste. O que eu quero fazer é exatamente colocar as alterações que foram feitas na main na teste de novo. Suponhamos que eu estava desenvolvendo uma feature na teste e então na main, a main recebeu alguma commit que, por exemplo, atualizou uma biblioteca. Eu quero que essas alterações venham para teste enquanto eu ainda estou desenvolvendo. Dessa maneira fica até mais fácil eu garantir que elas vão funcionar e só então dar merge na main. Vamos fazer um git checkout test então. Git rebase main. Tudo certo. Ele já fez um rebase com sucesso. O que ele fez foi basicamente pegar essa commit aqui e, ao invés de aplicar, lembra, a commit é só um diff, ela só mostra alterações que foram feitas. Em vez de ele aplicar essas alterações nessa commit, ele aplicou nessa daqui. Tanto que, se fizermos o log, como pode ver, a commit foi adicionada aqui. Vamos mudar para branch main e fazer o merge. Merge, teste. Tudo certo. Como pode ver, foi inclusive mais fácil do que um merge que teria que verificar como fazer diferentes alterações juntas. Temos um git status. Eu vou inclusive colocar isso no repositório usando git push. Como pode ver, como alguma vez eu já tinha feito o git push com o set upstream, o meu git push automaticamente foi para o repositório. Bom, podemos deletar então a branch test. Enfim, acredito que era isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou então me contactar.